Bom, amigo vascaíno, vambora para mais um vídeo, mais um Boa Noite Gigante aqui no nosso canal do Gigante Vasco. O último vídeo dessa quinta-feira. Uma quinta, é claro, não tão boa para o torcedor vascaíno por conta daquilo que aconteceu ontem dentro do estádio Newton Santos. Uma derrota chata, uma derrota que impacta a vida do torcedor vascaíno e que faz qualquer torcedor do Vasco começar a pensar um pouquinho sobre como será a temporada de 2025 nessa reta final. Eu vou falar muito sobre isso aqui nesse Boa Noite Gigante, falar também sobre essa grande surpresa envolvendo Alex Telles do Botafogo, que falou sobre o Ryan. Vou trazer as palavras dele aqui para você. Além disso, falar também, sobre a arbitragem definida para a partida desse próximo sábado contra o Juventude dentro de São Januário, o técnico Fernando Diniz criticado e muito mais nesse vídeo que chega para você na noite desta sua quinta, bastante agitado, bastante movimentado. Mas antes de começar o vídeo, antes de deixar todos vocês aí muito bem informados sobre o nosso Vascão, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer. Eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco e esse daqui é o canal do torcedor vascaíno. Para você que não sabe, eu tô aqui todos os dias, 3 vezes por dia, com a Acorda Vascão, que é o primeiro vídeo chegando sempre às 7 horas da manhã em ponto. Fala Gigante, que é o segundo vídeo do canal, chegando sempre pela parte da tarde. E o Boa Noite Gigante, terceiro e último vídeo do canal do Gigante Vasco, chegando pela parte da noite para fechar o seu dia com chave de ouro e as últimas informações do nosso Vascão. Então é claro, você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito do nosso canal, não perca tempo, venha correndo aqui embaixo, onde tem essa palavrinha, inscreva-se, clique nela e já venha fazer parte da nossa família. Eu, Lucas, conto muito com você, conto muito com o seu like, o seu joinha, o seu gostei, que é de suma importância para o crescimento e a divulgação do nosso trabalho. Inclusive, agradecer, porque hoje chegamos aí à marca dos 172 mil inscritos, uma marca importante aí para o canal do Gigante Vasco, e vamos por mais, Vamos aí em busca dos 173, 174, você aí que é um inscrito do canal, vou te pedir uma ajuda nesse Boa Noite Gigante. O YouTube está dando uma segurada na divulgação do nosso conteúdo, então se você gosta do nosso trabalho, só deixe o seu like aí, pois já vai ajudar muito para que esse Boa Noite Gigante chegue a cada vez mais pessoas dentro do YouTube. Show? Vambora então, sem muita enrolação, amigo, falar logo sobre o nosso Vascão. Quero começar aqui primeiramente com você, este Boa Noite Gigante, falando sobre como o técnico Fernando Diniz vem sendo muito criticado. Até porque, após a derrota ontem para a equipe do Botafogo, o Vasco chegou à sua segunda vitória consecutiva no Campeonato Brasileiro, a sua 14ª derrota num período aí de 5 meses, desde o primeiro momento do trabalho do técnico Fernando Diniz. Assim, derrotas no caso que machucam, e não a 14ª, perdão, a 12ª derrota desde o início do Campeonato Brasileiro. Uma derrota que faz com que o torcedor vascaíno comece a olhar para dentro do Vasco da Gama em si, ter dúvidas daquilo que tinha certeza 3, 4 rodadas atrás. O jornalista Gilmar Ferreira, que é um dos grandes setoristas, inclusive hoje, vascaíno, que fala de Vasco da Gama, ele fez uma dura crítica ao técnico Fernando Diniz. Abre aspas. Diniz voltou com suas escolhas infelizes, iniciando com Pablo Verratti, perdeu a intensidade e o controle do jogo. E o Botafogo de David Ancelotti goleou sem muito esforço. O time com o Savarino, Santi Rodrigues e Correa ditou o ritmo, abrindo o placar com um gol de pênalti no fim do primeiro tempo, fazendo mais 2 a partir da saída de Tietê para a entrada de Matheus França e ainda prossegue. Fernando Diniz perdeu outro duelo por sua desnecessária insistência em improvisar o meia Matheus França como volante, abrindo mão de Hugo Moura, seu antigo preferido, e David Ancelotti reencontrou a paz no Botafogo, anulando o rival com preenchimento do meio-campo e trocas certas no tempo certo. Críticas que não soam como erradas. Muito pelo contrário, críticas certas, críticas corretas, que deixam muito bem claro que nas últimas 2 partidas o técnico Fernando Diniz esteve completamente perdido. E agora o que resta é reunir forças e olhar para a partida desse próximo sábado contra o Juventude, às 6h30 da tarde dentro de São Januário. O elenco Cruz Maltino hoje se representou no CT Moacir Barbosa. Os titulares, que iniciaram o jogo ontem contra a equipe do Botafogo, eles fizeram hoje apenas um regenerativo. Aqueles, porém, que entraram na segunda etapa ou que nem sequer entraram em campo, eles sim, foram aos gramados do CT Moacir Barbosa.
Um Vasco da Gama que está focado agora em virar essa chave, um Vasco da Gama que está focado agora em juntar aquilo que infelizmente deixou para trás nesses últimos 2 jogos contra São Paulo e Botafogo, recomeçar e contra o Juventude voltar a conquistar uma vitória, voltar a vencer neste Campeonato Brasileiro. Vasco terá à disposição Nuno Moreira e Paulo Henrique, 2 jogadores que nitidamente mostraram como fizeram falta para esse elenco do Vasco da Gama. O Vasco não foi o mesmo com o Nuno Moreira, sem o Nuno Moreira na ponta esquerda, tentou ali, né, improvisar o Ryan e o Andrés Gomes em 2 momentos diferentes da partida e nenhum dos 2 deu certo naquela posição. O Vasco também sofreu com a ausência de Paulo Henrique no lado direito, o Juan Rodrigues não fez uma partida boa, então é juntar cacos, amigos, e focar com força total e máxima na partida desse próximo sábado. A arbitragem já está definida, teremos Fernando Mendes de Sales Nascimento no comando do apito, foi o escolhido para a partida contra a equipe do Juventude, novamente São Januário. Este foi o árbitro daquela vitória do Vasco contra a Vitória, também em São Januário, pelo placar de 4-3. Ali naquela oportunidade, Fernando Mendes de Sales Nascimento, filho, fazia apenas o seu primeiro jogo como técnico numa partida de Série A do Campeonato Brasileiro. Foi uma partida cercada de polêmicas e uma delas, inclusive, contra o Vasco da Gama. Eu vou trazer aqui agora o vídeo de uma página que eu venho gostando muito, que fala exatamente sobre arbitragem, trazendo aí a grande polêmica desse árbitro naquele jogo em São Januário, uma polêmica que acabou prejudicando o Vasco da Gama. Aí o gênio do zagueiro do Vitória decidiu ir para cima do árbitro com o dedo em rixe. E aí entra o primeiro problema de ser um árbitro estreante. Quantas vezes você não vê os jogadores fazendo isso aqui que o Lucas Halter fez? De ir para cima do árbitro que está indo em direção ao monitor do VAR. Nenhum árbitro dá amarelo por isso, por mais que deveriam dar, não dão. Árbitro novo, deu. Aí, o segundo amarelo foi nessa falta para o Vitória aqui, onde o defensor do Vitória, grave dele no jogo, foi logo após o gol que decretou a vitória do Vasco. O defensor Zé Marcos protestou contra o árbitro ali, tomou o amarelo, ficou aplaudindo o árbitro na cara dele e ele nada fez. Não adianta nada fazer o certo só quando convém. Tinha que ter aplicado o segundo amarelo para o Zé Marcos e o expulsado também, por protestar com gestos contra a arbitragem. E para mais análise de arbitragem sem clubismo, já me segue aí. Bom, amigo torcedor vascaíno, como vocês viram aí, né? Se prepare, tá? Porque esse mesmo árbitro que se envolveu em tantas polêmicas, algumas até que não tinha nem sequer necessidade, né? Houve ali uma reclamação de que o Lucas Halter, zagueiro do Vitória, não deveria ter sido expulso naquela partida. Polêmica, ao meu ver, vazia. Era para ter sido expulso, foi expulso, mas teve também essa polêmica envolvendo o nosso Vascão. Tomara que o árbitro escolhido não faça besteira, né? Nesse jogo de sábado em São Januário, porque será uma partida muito importante. E a gente espera que, inclusive, nesse próximo sábado, a gente tenha um jogador que sumiu contra o São Paulo, sumiu ontem também contra o Botafogo, e é normal, e faz muita falta, que é o Ryan. Ryan é um atleta de seleção brasileira, Ryan é um jogador que a Europa está de olho, mas que hoje, talvez, nesses últimos 30 dias, vive o seu pior momento com a camisa do Vasco. Volto a repetir, é normal. Ryan é um grande jogador, é jovem, vai oscilar, e o que resta ao torcedor é saber sustentar esse período de oscilação, entender e esperar a virada de chave voltar a acontecer na vida do Cria. Jogador importante que o próprio Botafogo tentou contratar lá no ano passado, e o lateral esquerdo do Botafogo, Alex Telles, falou um pouquinho sobre o Cria após a partida de ontem contra o Botafogo, né, dentro do estádio Newton Santos, e a gente traz aí as palavras do Alex Telles sobre o Ryan. Rasgou elogios, cara, uma grande surpresa aí ver um jogador rival elogiando um jogador do Vasco da Gama. É um jogador que para mim, a nível de seleção brasileira, tá muito bem, merece, tá onde tá e tá em constante evolução. Até falei com ele durante o jogo, que ele é um cara muito rápido, um cara que desequilibra. Então, para mim também, de uma certa forma, é um jogo diferente, porque eu tenho que estar mais atento a isso. E com a experiência, obviamente, eu estando mais à frente, eu faço com que ele possa estar mais longe do gol adversário e consiga voltar mais para me marcar. Isso aí também acaba dificultando um pouco o jogo dele, porque a gente sabe que ele é uma saída de escape do Vasco. Então, isso também foi treinado, foi pensado, mas ali dentro de campo a gente tenta a melhor maneira anular o ponto forte do adversário, e ele era um deles. Amigo torcedor vascaíno, como vocês viram aí, né? Alex Telles não poupou e falou o que acha sobre o Ryan. Também concorda? Deixa aí a sua opinião nos comentários. Amigo,
Eu, Lucas, vou ficando por aqui. Esse foi aquele nosso Boa Noite Gigante, o último vídeo, né, dessa sua quinta-feira. Já já eu vou estar de volta com aquele nosso Acorda Vascão, às 7 horas em ponto, contando com a presença e a participação de todos vocês aqui no nosso canal. Então, vamos que vamos, amigo vascaíno. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, curta o vídeo, compartilhe no nosso canal, vem fazer parte da nossa família. E como eu sempre falo aqui no canal do Gigante Vasco, saudações vascaínas!